E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo de número 6. Este não seria o tema do discipulado de hoje. Eu estaria dando prosseguimento aos princípios da vida em Cristo e estaria falando hoje sobre o princípio da auto-humilhação, que muito provavelmente será o tema, então, do próximo vídeo. Eu digo muito provavelmente porque nós fazemos planos, mas a confirmação vem do Senhor. E eu me sinto aqui conduzido pelo Espírito Santo de Deus a tratar de um outro assunto muito importante em nosso discipulado. Então, no vídeo anterior, eu estive aqui celebrando juntamente com você, nós termos chegado a 50 vídeos de discipulado para a glória de Deus, e chegamos a estes 50 vídeos já no meio de uma fase onde estamos aprendendo sobre os princípios da vida em Cristo. Porém, eu creio que esta fase do discipulado pode assustar algumas pessoas, especialmente aqueles que não pegaram o discipulado desde o início e que talvez estejam em primeiro lugar se assustando com a verdade em Cristo. Porque esta verdade em Cristo muitas vezes não é ensinada por muitas vertentes religiosas que se dizem cristãs. E quando nós focamos realmente em Cristo, nos seus ensinamentos, num primeiro momento, aqueles que não foram preparados para estes ensinamentos podem se assustar. E antes que você pense que eu criei um chamado clickbait com a imagem que faz a divulgação deste vídeo, desse discipulado, não é o caso, tá? Eu ainda vou falar também dessa questão de uma bomba nuclear, por exemplo, como aparece aí na imagem que faz divulgação deste discipulado. Não vos assusteis, tá? Também vou falar disto, mas eu quero também falar sobre outras duas situações que podem nos assustar. Vou concluir com esta última. Há muitas pessoas que eu percebo que estão assustadas com as coisas que estão por vir. E estas coisas vão acontecer. O próprio Senhor Jesus, repito, disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Tá? Quando ele diz aqui olhai, poderia ser traduzido como atenção. Não se assustem, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, essas coisas vão acontecer. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Tenho aqui o objetivo de concluir esse discipulado em menos de 1 hora. Esqueci de ligar o cronômetro para isso, então eu não vou aqui me levantar agora para fazer isso, vou seguir em frente na expectativa de que eu consiga ser bem objetivo. Então eu quero, em primeiro lugar, convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Por favor, veja comigo, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 12. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu queria também aqui expressar a minha mais profunda gratidão a todos aqueles que têm orado por este ministério, pelo trabalho que Deus me deu, pela missão que eu tenho a cumprir ao lado da minha esposa, minha amada Rosa, que esteve comigo no discipulado anterior a este. Se você não assistiu, no final desse discipulado vai aparecer um card aqui do lado para você clicar e assistir. E quero confessar que gravei aquele discipulado com um problema que acabou tirando o meu foco. Eu precisava muito naquele discipulado expressar toda a minha gratidão por aqueles que têm orado por nós e têm até nos apoiado financeiramente
porque o nosso trabalho é esse, né? Nós trabalhamos realmente para a divulgação do Evangelho, para a formação de congregações. Não recebo salário pastoral, não recebo nenhum tipo de... Não há nenhum tipo de compromisso da parte de ninguém, de nenhuma congregação, de nenhuma sede de ministério, de me pagar qualquer coisa. Tudo é feito espontaneamente, como gratidão ao trabalho que eu tenho feito. E eu quero aqui agradecer também a todos que têm nos apoiado. É por vocês que nós fazemos isso. Quando eu digo por vocês, em obediência a Cristo, que nos ordenou isto, que nos ordenou ensinar a vocês o caminho que devem andar em Cristo Jesus e para a glória de Deus. Então, eu tive uma dificuldade no vídeo anterior, né, do vídeo onde celebramos os 50 vídeos de discipulado, porque eu estava com muita dor de dente, uma dor de dente que me acometeu um dia antes, e como você sabe, aquele discipulado anterior a esse foi gravado realmente ao vivo, foi uma live de fato. Este não, este eu estou gravando antes para ser publicado aqui dia 13, né, terça-feira. Inclusive a data do discipulado anterior era 6, e eu esqueci de mudar, estava 5 ali, né? Mudei para terça e não coloquei a data 6. Eu estava realmente muito desconcentrado, porque fui acometido de uma súbita dor de dente, e não havia nenhuma cárie naquele dente, mas eu fui ao dentista naquela mesma terça-feira, e ele descobriu que havia uma inflamação num canal que havia nesse dente aqui. E aí eu estava com muita dor, e mesmo assim decidi não cancelar a gravação daquele vídeo, mas aquela dor me atrapalhou, né? E eu esqueci de expressar a minha profunda gratidão por todos vocês que têm orado por nós, que têm nos ajudado também financeiramente. Aqueles que podem, com qualquer quantia, é sempre muito bem-vindo, e é tudo para a glória de Deus. Então, eu quero aqui mais uma vez, né, expressar a gratidão, que eu já expressei em outros vídeos, mas no vídeo anterior eu deveria ter sido mais enfático, mas como eu estava realmente com muita dor, eu acabei ficando muito focado só no que estava escrito no papel, né? E eu peço perdão por isso. Mas já estou bem, né? Já estou no tratamento aí, e não estou mais com dor, graças a Deus, né? Então, é isso. Bem, vamos lá. Vamos então para Mateus 7, versículo 12, que diz assim, é uma leitura um pouco longa, tá? Porque nós vamos até o versículo 27, mas eu vou parando aqui a leitura para comentar o primeiro ponto, que é: não se assuste com a verdade. Não se assuste com a verdade que Cristo nos revela. Escute com muita atenção, muita atenção. Mateus capítulo 7, versículo 12. Palavras do Senhor Jesus, tudo que eu vou ler aqui. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se você tem acompanhado o discipulado, você sabe que aqui, em Mateus 7,12, nós encontramos o chamado princípio do espelhamento, que também se encontra em Lucas capítulo 6, versículo 31, que é a base para sermos discípulos de Cristo. Porque se queremos andar como ele andou, percebam que ele disse que nisto consiste a lei e os profetas. Em fazermos ao nosso semelhante o que gostaríamos que eles fizessem conosco. Tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratados. E somente um louco não gosta de ser bem tratado. Então trate bem o seu semelhante. É o princípio do espelhamento. Mas algumas pessoas ficam assustadas com isso. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é. A gente estar vigilante em sempre tentarmos nos enxergarmos no nosso próximo e tratarmos ele como nós gostaríamos de ser tratados. Isto é fácil? Não. Mas veja o que Jesus dirá logo a seguir. Versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta,
e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se você tem acompanhado o discipulado, você sabe que o versículo 13 e 14 se trata do princípio da escolha mais difícil. Já aprendemos a respeito disso aqui. Inclusive, quando eu editar esse vídeo, eu vou deixar aparecendo, né, aqui em cima, tá, os links. Agora, nesse momento, deve estar aparecendo sobre o princípio da escolha mais difícil. Só que no momento em que o vídeo está sendo publicado como estreia, essas coisas saem um pouco de lugar e depois fica no lugar certinho, tá? Mas vai aparecer aqui para quem depois quiser conferir estes vídeos. São os vídeos anteriores a este, né? São os vídeos desde quando nós começamos. Eu vou colocar até o número aqui. Nós demos a introdução para esta fase do discipulado no vídeo de número 45, que a introdução foi Princípios da Vida em Cristo. Depois o vídeo 46, Princípio do Espelhamento, 47, Princípio da Escolha Mais Difícil. Depois outros dois, Princípio da Verdadeira Riqueza e Princípio da Motivação Correta. Só que ao nós adentrarmos nesta fase, que eu já chamei de uma fase mais avançada do discipulado, aqueles que estão chegando agora, como dizem, caindo de paraquedas, podem se assustar. Por quê? E o pior, podem se assustar e podem também tentar cumprir estes princípios de um modo equivocado que lhes trará prejuízo espiritual ao invés de bênção. E daqui a pouco eu já explico por quê. Aliás, eu já vou explicar agora. Por que toda a prática dos princípios que nós estamos aprendendo com Cristo, o princípio do espelhamento, o princípio da escolha mais difícil, da verdadeira riqueza, da motivação correta, o princípio que eu falaria hoje da auto-humilhação, e esse me preocupa porque quem não compreender como seguir esses princípios, achará loucura. E se tentar segui-los pela sua própria força, ficará frustrado, porque não conseguirá. Então nem tente pelo seu próprio esforço, porque não é por esse caminho. O caminho é Cristo. Ele é o caminho. É Cristo. Ou seja, é pelo poder dele em nós que conseguimos andar nesse caminho. Então, de nada adianta eu aprender sobre o princípio do espelhamento e eu não orar para que eu consiga seguir esse princípio. E eu não orar para que eu seja transformado por esse princípio. Quando a pessoa tenta, por ela própria, seguir o ensinamento do Senhor, ela sentirá peso. Ela não se alegrará, inclusive, ao cumprir esse princípio. E ao cumprir esse princípio, achando que é pela sua própria força, ela estará se tornando cada vez mais uma pessoa soberba, orgulhosa. Você compreende qual é o problema? E nós não podemos seguir a Cristo desta forma, nos tornando pessoas orgulhosas por estarmos conseguindo fazer o que ele nos mandou fazer. Cuidado, o orgulho é pecado. Então, nós não podemos nos orgulhar do que nós estamos fazendo. Temos que transferir sempre para Deus toda a glória, reconhecendo que essa transformação é o resultado da palavra dele que nós estamos ouvindo, de bom e reto coração, e orando para que ela venha ser uma realidade em nossas vidas. Então, aqui, só na leitura do versículo 12, 13 e 14, nós já encontramos dois princípios que já aprendemos aqui no discipulado e que, infelizmente, muitos podem com eles estarem assustados se tiverem perdido discipulados anteriores, onde eu tantas vezes enfatizei que não é pela própria força da nossa carne,
mas é por uma transformação que acontece em nós quando recebemos a palavra de bom grado, quando recebemos a palavra reconhecendo que precisamos mudar e reconhecendo que nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Mas é o poder de Deus que nos transforma. Agora, queremos ser transformados. Nós temos que querer. Você quer? Aí é que está a questão. Há pessoas que não querem. Há pessoas que querem continuar sendo más. Há pessoas que querem continuar pagando o mal com o mal. E com isso só contribuem para que o mal aumente. Há pessoas que não querem perdoar. Há pessoas que não querem pedir perdão. Agora, se você é um discípulo de Cristo, você tem que pedir perdão. E você tem que perdoar. Agora, isto é fácil? Não, não é. Não é. Não é. Mas aí entra a oração. Aí é que entra nós reconhecermos que não podemos salvar a nós mesmos, mas que precisamos ser transformados por Cristo. Então precisamos estar nele, ligados a Cristo, como o ramo está ligado à videira. Não é uma obra sua você ser transformado, não é uma obra minha, mas do Santo Espírito de Deus atuando em nós, quando nós permitimos que a palavra dele entre em nosso coração como uma semente que encontra uma boa terra. Então, nós temos que orar para que o nosso coração esteja preparado para receber a sua palavra. Bem, eu oro antes aqui do discipulado, eu espero que você também ore. Eu só não coloco aqui a oração, porque senão vai passar de 1 hora o nosso vídeo, e então eu tenho evitado tanto orações no início quanto no final, porque infelizmente há pessoas que quando veem um vídeo de mais de 1 hora, nem clicam no vídeo. E eu preciso então cumprir esse objetivo por amor a estes que ainda estão nessa limitação temporal, né? Que ainda julgam pelo tempo. Só que às vezes, né, há coisas que é muito difícil a gente falar em menos de 1 hora, mas eu vou tentar. Nem sei quanto tempo que eu já gastei aqui, mas eu vou tentar, tá? Então, se nós prosseguirmos a leitura aqui, sabe? Vejam, nós temos que estar atentos ao que Jesus ensinou. Porque falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres aparecem que não estão realmente comprometidos com o ensinamento de Cristo. E ele nos alertou sobre isso. Então vejam, Mateus 7, versículo 15 em diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Cuidado, não são pelas palavras, são pelas atitudes, são pelos frutos. Como que aquela pessoa é com a sua família, com seus vizinhos, com as pessoas da própria igreja que ele faz parte, se é que faz parte de alguma igreja. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos. Como que pode haver bom fruto em nós? Como resultado de nós estarmos unidos a Cristo, a videira verdadeira, que dá boas uvas, frutos bons. Então vamos lá, prosseguindo. Toda árvore boa, ou seja, que está ligada a Cristo, e já vamos ver isso em João capítulo 15, daqui a pouquinho, é a próxima leitura. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Ela pode até falar coisas para lhe enganar. Mas quem ela é? Quem é essa pessoa? Né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, muita atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E é isto que aprendemos no discipulado. Como, não apenas a vontade do Pai, mas como
seguir essa vontade, como cumprir essa vontade, como colocar em prática o que Jesus nos ensinou, porque Jesus é a revelação do Pai. Então, prosseguindo, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então, cuidado. Há pessoas que chamam Jesus de Senhor, que dizem profetizar, dizem até ser profetas. Tem pessoas, até no YouTube, que dizem lá, profeta fulano de tal. Cuidado. Vejam, Jesus disse que o maior dos profetas foi João Batista. E João Batista exaltava a si mesmo? Não, muito pelo contrário, ele diminuiu para que o Senhor cresça. Então, cuidado com pessoas que colocam títulos na frente do seu próprio nome, porque nem no Novo Testamento nós encontramos isso. Apóstolo não é título, profeta não é título, pastor não é título, presbítero não é título, diácono não é título, são funções na obra de Deus. Você não encontra na frente do nome de Paulo, ou de Pedro, ou de João, a palavra apóstolo. Pode procurar. Não há. Não há. Não na frente do nome. Nem presbítero na frente do nome de ninguém, ou ancião, ou pastor, ou diácono. Não há. Ou missionário. Não há. Tá? Não há. Você não encontra isto. Então, são funções, não são títulos. Mas há pessoas que gostam do título, que gostam de colocar na frente do nome um título. Né? Lamento. Não estão entendendo. Só lamento, não condeno não. Respeito. Cada um está numa etapa de entendimento da palavra. Respeito. A minha orientação é, não coloque título. Mas há pessoas que colocam. E quando colocam, isso já é um indício, talvez, não posso julgar, mas talvez, de soberba, de orgulho, de querer aparecer. Né? Então, vejam que Jesus nos alerta aqui, que nem todo que chama ele de Senhor, de fato, o obedece. De fato, tem compromisso com o que ele nos ensinou. E ele nos ensinou que somos todos igualmente irmãos. Igualmente. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou superior a você. Como você também não é superior ou melhor do que qualquer outra pessoa. Todos nós igualmente necessitamos de Cristo Jesus para a nossa salvação. Sem ele estamos todos perdidos, irmãos. Então, estejamos ligados em Cristo, para a glória de Deus. Versículo de número 22, novamente. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quanta gente fica impressionada com essas coisas, né? Com profecia, com expulsão de demônios, com milagres, né? Mas olha o que Jesus diz, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, é importante aqui também a gente fazer uma ressalva. Não está sendo dito aqui que não se expulsa demônios em nome de Jesus, ou milagres não se façam em nome de Jesus, ou que não se profetize em nome de Jesus. Não está sendo dito isso. Mas está sendo dito que nem todo que diz fazer estas coisas em nome de Jesus realmente tem compromisso com ele. E tais pessoas estão apartadas dele. Estão apartadas dele. Porque não estão praticando o que ele nos ensinou. Então, versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, agora preste muita atenção, aqui está o ponto. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que é edificar a casa sobre a rocha? Não é apenas dizer Jesus Cristo é o meu Senhor. Não é apenas dizer isso. Eu sei que alguns vão dizer, mas está escrito que se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor e no teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas em que contexto isto foi escrito? Foi escrito num contexto de perseguição. Em qual epístola nós encontramos isso? Na epístola aos Romanos. Ora, aqueles irmãos em Roma viviam na sede do império. A qualquer momento eles poderiam ser levados, presos,
para que negassem a Cristo. Mas se eles não negassem, se eles confessassem a Jesus como Senhor, crendo na ressurreição, eles também ressuscitariam. É o que veremos no final desse discipulado de hoje. Então eles não tinham que temer, porque eles sabiam que a nossa vida aqui é passageira, mas haverá uma ressurreição. Não nesse mesmo corpo, num corpo transformado, glorioso, para a vida eterna em Cristo Jesus. Só que temos que partir desta vida em Cristo. Então, naquele tempo, quando Paulo escreveu aos Romanos, para alguém dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é porque realmente tinha compromisso com ele. Mas hoje, quando não estamos mais num contexto de perseguição, onde há liberdade para se falar Jesus Cristo é o Senhor, muitos falam da boca para fora. Existem até denominações que se dizem cristãs, mas que não têm compromisso real com Cristo e que colocam lá como um slogan, Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles não têm realmente compromisso com Cristo. Ainda que expulsem demônios, ainda que façam milagres, ainda que digam a mão de Deus está aqui, mas eles estão realmente dando fruto? Eles estão realmente vivendo o que Jesus ensinou? Estão sendo misericordiosos? Estão sendo pessoas que não estão buscando os bens materiais? Ou antes, pelo contrário, são pessoas gananciosas, invejosas, que ficam competindo, que ficam buscando a Deus por interesse? Abra seus olhos, mas não se assuste. Não se assuste, é isso que eu quero dizer aqui. Quando nós despertamos para a verdade, num primeiro momento acabamos ficando assustados. Por quê? Porque a gente percebe que tem muita gente que pensa que está salva, mas está perdida. E ouvirá do Senhor, nunca vos conheci. Porque essa palavra conheci, o sentido dela é profundo. É o sentido de nós termos intimidade com o Senhor. E a quem Deus conhece? Àqueles que o amam. Como está revelado a nós em 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8, 3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Essa é a questão. Você está nesse discipulado porque você ama a Deus ou porque você quer dizer que sabe muito da palavra? Cuidado. Qual é a tua motivação? Já vimos isso aqui, princípio da motivação correta. Como é importante esse discipulado, que foi o de número 49. No final dos títulos de cada discipulado tem o número do discipulado, no finalzinho dos títulos, tá? De cada um deles. E aí você vai poder encontrá-lo. Então, meu querido irmão e irmã, não se assuste com a verdade. Vamos prosseguir aqui a leitura. Versículo de número 24, novamente, para pegar o contexto. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, as palavras de Cristo, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa que caiu, e foi grande a sua queda. Algumas versões dizem a sua ruína. Não tenha a sua vida arruinada. Coloque em prática o que o Senhor está nos ensinando. Mas como colocar em prática? Orando, pedindo uma transformação, pedindo que o Espírito Santo mude você. Então não adianta apenas você ouvir aqui o discipulado e não orar para que você consiga colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui. Eu tenho colocado o discipulado uma vez na semana, na esperança de que ao longo da semana você esteja refletindo no que você aprendeu e orando e pedindo que o Espírito Santo lhe transforme. Por isso nós não podemos dar esse discipulado de um modo atropelado,
precisa sim ser um ensinamento por semana, para que ao longo da semana você reflita em tudo aquilo e ore. Vamos agora para João, capítulo 15, aqui está o segredo. João, capítulo 15. Eu sei que você conhece muito bem esse texto, mas será que você percebe os detalhes aqui? Jesus assim nos ensinou: eu sou a videira verdadeira. Então, escute, existem falsas videiras. Falsas videiras. Quais são as falsas videiras? Agora, não distorça as minhas palavras, por favor. Uma falsa videira é toda religião que se diz cristã, mas que não aponta para a videira verdadeira, que é Cristo. Então, repito, toda falsa videira é uma religião que se diz cristã, ou uma denominação religiosa que se diga cristã, mas que não esteja apontando, que não esteja conduzindo as pessoas à videira verdadeira, que é Cristo. E quantas pessoas estão ligadas a falsas videiras? Estão ligadas a uma denominação religiosa, mas não estão tendo compromisso real com Cristo. Antes estão confiando na denominação, confiando na religião, e não em Cristo, que é o verdadeiro religare, que é aquele que nos liga a Deus, de fato. Como vemos aqui, João 15, versículo 1. Vejam que Jesus nos disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo em mim que não dá fruto, ele atira, mas limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Compreendem? A palavra está entrando em nós, então nós estamos sendo como ramos que estão sendo podados para darmos mais fruto. O que vai saindo de nós? O erro. O que vai saindo de nós? A maldade. Não pode haver maldade em nosso coração. Não pode. Nós precisamos ser purificados, irmãos, porque Deus é bom, Ele não é mau. Temos que compreender que quando Jesus, por exemplo, disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando Jesus disse: se vós, pois, sendo maus, é no sentido de que nós temos que abandonar a maldade. É no sentido de que, se mesmo um pai, sendo mau, ele abençoa o seu filho, quanto mais Deus, que é bom, nos abençoará. Mas o que Deus quer nos dar? O Espírito Santo, que não é mau, que é bom. Somos chamados a uma transformação, a uma purificação. Então, cuidado com as falsas videiras que tentam convencer você de que você nasceu assim, vai viver assim e morrer assim, sendo mau. Mentira religiosa. Mentira religiosa. Deus é bom e nos chama a sermos aperfeiçoados pela sua bondade para que sejamos igualmente bons, e isto para a glória de Deus. E é isto, não haver limites para o crescimento espiritual, que faz com que o discipulado seja tão empolgante, porque nós vamos sendo transformados e nos parecendo cada vez mais com Cristo, que é bom. Seus olhos são bons? Você está vendo as coisas com bons olhos? Vamos ver isso mais adiante. É um dos princípios que ainda vamos aprender aqui, porque o próximo deve ser o princípio da auto-humilhação, depois o da pureza interior e depois o princípio de ver com bons olhos. E será que nós estamos vendo assim com bons olhos? Então, eu sei que parece assustador isso. Ai, mas ainda há maldade em mim. Calma, calma. Confie no Senhor. Apenas confesse isso. Senhor, há maldade em mim. Eu quero me vingar daqueles que me fizeram mal. Às vezes, dentro até da própria família. Coisa terrível isso. Coisa terrível isso. Alguém que se diz cristão, mas que se alegra se alguém que lhe fez mal está sofrendo. E ainda pensa assim, está pagando pelo mal que fez, bem feito. Isso é horrível.
Isso não é uma atitude de alguém realmente nascido de novo, de alguém que está em Cristo. Então, tal pessoa se diz cristã, mas é apenas religiosa. Quando o marido, por exemplo, quer o mal da esposa, quando a esposa quer o mal do marido, e se dizem cristãos, não se perdoam, não pedem perdão, não dão uma outra chance. Então, é necessário realmente um nascer de novo. Inclusive, o que está escrito em João, como nascer de novo, na verdade é nascer do alto, a tradução mais correta. Temos que nascer de Deus. Então, para isso acontecer, nós temos que reconhecer que não conseguimos salvar a nós mesmos, que não conseguimos nos transformar, mas se nós estivermos nele, em Cristo, a videira verdadeira, então a seiva desta videira, a vida desta videira, nos renova, nos revigora, nos faz uma nova criação para a glória de Deus, que é a tradução correta. A tradução correta não é nova criatura, é nova criação. O Senhor está preparando uma nova criação, em novos céus e nova terra, onde nós com Ele habitaremos para todo sempre, e onde não haverá mais dor, mais pranto, lágrimas, pecado. Aleluia, será maravilhoso. Então, mas essa vida começa agora. Essa alegria em Cristo começa agora, essa paz com Deus começa agora. Então vamos lá, prosseguindo na leitura, versículo 4. Estai em mim, ou seja, confie nele, confie em Cristo, fale com ele, peça que ele te transforme, confie, isto vai acontecer. Estai em mim e eu estarei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós já aprendemos aqui sobre o que é dar bom fruto. Foi um dos discipulados aqui, o de número 36, dar bom fruto. O que significa isso? Vai aparecer aqui em cima, tá? Dar bom fruto. O que significa isso? Depois você pode conferir, tá bom? Então é isso. Bom, com o que mais algumas pessoas podem ficar assustados, né? Porque o tema de hoje é não vos assusteis. E alguns se assustam quando percebem que ainda não estão salvos em Cristo, porque estavam apenas numa videira falsa. Jesus é a videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira. E não estou com isso dizendo que uma igreja que se diga cristã não possa estar levando as pessoas à videira verdadeira. Mas quando uma denominação se diga cristã e exalte a si mesma e não a Cristo, está levando as pessoas ao engano. E elas pensam que são salvas apenas porque chamam Jesus de Senhor, porque acreditam que Ele é o Senhor. Mas se elas não estão sendo transformadas pelo seu ensinamento, se transformando no que Ele é, então é porque não estão ligadas a Ele. É isso. Com o que mais as pessoas se assustam, e não é para nós nos assustarmos, né? Na medida em que nós vamos aprendendo isso e vamos praticando o que Jesus ensinou, há uma oposição religiosa. Mas não vos assusteis com a oposição religiosa. Às vezes uma oposição que vai acontecer até mesmo com pessoas que você considera irmãos em Cristo, que congregam onde você congrega. Porque eu aconselho que você congregue. Eu não aconselho que você fique em casa, mas que você esteja realmente congregando. Mas que você procure uma congregação onde Cristo esteja sendo realmente ensinado, onde o que ele ensinou esteja sendo praticado, onde aquele que prega dê o exemplo do caminho que devemos andar, e não o contrário disto. Que seja uma pessoa humilde, mansa, misericordiosa, compassiva, que perdoe, que peça perdão, que não seja orgulhoso, soberbo. Ora, quem prega Cristo tem que ser imitador de Cristo. Então, é isso, procure um local assim. E ali, se há alguma coisa que está sendo ensinado fora de Cristo, releve isso, mas fique no ensinamento de Cristo. E em casa, se você sabe ler, que você leia a sua Bíblia, principalmente o Novo Testamento,
mas lendo para ser transformado. E eu estou, inclusive, trabalhando num novo plano de leitura do Novo Testamento, muito interessante, que em breve eu vou compartilhar aqui. Aliás, eu estou agora postando vídeos no meu canal pessoal também, Alan Capriles, e assim que acabar esse vídeo, eu vou publicar um vídeo lá, que já terá sido, inclusive, publicado antes deste, porque este eu só vou publicar na terça-feira, 13 de agosto. Mas o do canal Alan Capriles deve ser publicado hoje. Estou gravando esse vídeo no sábado, 10 de agosto. E vou publicar daqui a pouquinho, quando eu terminar, porque eu quero falar neste vídeo sobre os meus trabalhos. E este aqui, por exemplo, é um dos meus trabalhos, né, para a glória de Deus. Então, abra agora, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabe que os fariseus, religiosos, né? Ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso te lembra alguma coisa que nós lemos agora há pouco? Sobre o que é queimado no fogo? Vamos ver aqui novamente. Olha só. O que disse aqui Jesus? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus 7,19. Então, a árvore que não dá bom fruto será arrancada e lançada no fogo. E é o que Jesus está dizendo aqui. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então vejam, na medida em que nós vamos compreendendo que seguir a Cristo se trata de ter um novo coração, e não apenas uma identidade religiosa, e não apenas chamar Jesus de Senhor, mas andar como ele andou, porque a palavra nos ensina isso. Em 1 João, nós encontramos o ensinamento de que aquele que diz que está nele, aquele que diz que está na videira verdadeira, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Deixe-me encontrar aqui, 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós temos andado como Cristo andou. Aliás, a primeira epístola de João é o tira-teima, porque nos mostra quem está sendo verdadeiro e quem está sendo falso, na sua suposta prática cristã. Quem está sendo verdadeiro, de fato, anda como Jesus andou, ou tenta andar, busca andar, ora para ser transformado, porque essa transformação ela é gradativa, né? Mas há uma transformação, há um processo de limpeza, de purificação para a glória de Deus. Então, deixa eu correr porque eu devo ter só mais uns 10 minutos aí para terminar. Voltando para Mateus capítulo 15. Jesus nos dá um conselho quando os religiosos começarem a nos estranhar e vão dizer que nós estamos levando Jesus muito a sério,
sabe? Vão até nos chamar talvez de santarrões, de fanáticos, mas veja, existe o fanatismo que é ruim, que é quando a pessoa, ao invés de andar como Cristo andou, fica falando de Jesus o tempo todo, querendo, sabe, empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, mas não dando bom testemunho de Cristo. Dê o bom testemunho de Cristo. E fique atento às oportunidades para você estar falando de qual é o segredo, digamos assim, para você andar do modo como você anda, para você ter a paz que você tem, a alegria que excede todo o entendimento. Porque quando nós estamos realmente em Cristo, temos paz, temos alegria, independente da situação. Eu sei que é difícil, mas em Cristo, irmãos, nós temos. E quando as pessoas percebem isso em nós, aí sim é que acontece a verdadeira evangelização. E não é um dar um folheto, não é um empurrar Jesus goela abaixo de ninguém. Então, esteja espelhando Deus através das suas atitudes, das suas palavras. Isso começa até no pensamento, é claro, tá? Mas eu tenho que ser mais objetivo aqui. Ao longo do discipulado, tudo isso vai sendo ensinado, irmãos. E o discipulado é nós estarmos aos pés de Cristo aprendendo o que Ele tem a nos ensinar, mas compreendendo que precisamos estar ligados a Ele, que é pelo Espírito Santo que dele vem, Espírito Santo de Deus em nós, que nós somos transformados, o seu Santo Espírito em nós, para a glória de Deus. Então, qual o conselho que ele nos deu? Ficar discutindo com os religiosos? Não, deixai-os. Olha, cada um de nós está num nível de aprendizado, e a gente tem que respeitar o nível de aprendizado dos outros. E se eles não respeitarem o nosso, deixe isso para lá. Não pague o mal com o mal, tá? Eu quero até aqui deixar no final desse vídeo mais um outro card, tá? Eu falei que eu ia deixar aqui o card do vídeo de celebração dos 50 vídeos, vou deixar. E vou deixar mais um sobre termos a mente de Cristo ou uma mente sectária. Tá? Temos que ter a mente de Cristo, irmãos. Assista este vídeo, que é uma pregação lá que eu ministrei em Campinas, que foi também um discipulado aqui, mas depois eu publiquei como pregação apenas, e é muito importante você assistir. Eu vou deixar aqui também, tá? Eu vou deixar também outro, que é um resumo de um discipulado, que foi o discipulado de número discípulos de Cristo ou de cristianismo, e não me lembro aqui o número do discipulado, não sei se eu achei, 43, mas eu resumi ele num outro vídeo, para não se confundir Cristo com cristianismo. Vou deixar esses 3 aparecendo aqui no final, daqui a pouquinho. Mas deixai-os. Essas pessoas não estão compreendendo que o que importa é o coração. Termos um novo coração, como Jesus mais adiante explica no versículo 18. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, ou revela que ele está contaminado. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então vejam, os fariseus, os escribas, os religiosos da época estavam tão preocupados com as minúcias coisas circunstanciais. E o principal, que é ter um novo coração, um coração limpo, sem maldade, sermos transformados. Com isso eles não estavam realmente preocupados, né? Então cuidado com a vã religiosidade. Seja uma nova criatura, seja uma pessoa livre de tradições religiosas que não tem nenhum benefício para sermos de fato discípulos de Cristo. Então eu já falei aqui sobre 2 coisas que você não deve se assustar. Não se assuste com a verdade. Muitos que se dizem cristãos, que chamam Jesus de Senhor, na verdade, ouvirão dele: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não havia intimidade, eles não amavam realmente o Senhor. Você ama o Senhor? Você ama, você quer ser uma pessoa como ele é, verdadeira, uma pessoa realmente cheia do seu amor? Você quer ser assim?
Muitos não querem, infelizmente. Você quer que a vontade dele se cumpra na sua vida? É isto. Em segundo lugar, não se assuste com a oposição religiosa, porque essa oposição virá. Porque a verdade em Cristo confronta a tradição religiosa. Mas Deus conhece o seu coração. E Ele sabe que o seu coração está sendo transformado. Ele sabe que você o ama. Então tenha paz. E não estranhe a oposição religiosa. Não retroceda, porque há pessoas que você ama, mas que não estão conseguindo enxergar o que você está enxergando. Deixai-os. Calma. Assista essa pregação que eu falei sobre a mente de Cristo ou a mente sectária. Né? E tenha a mente de Cristo, para a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, não vos assusteis com o que está por vir. E agora sim, nós vamos lá para Mateus capítulo 24, vamos concluir com isto. Mateus capítulo 24, versículo de número 1 em diante, Mateus 24, 1, onde nós lemos assim, Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha, todo templo religioso será derrubado. Toda edificação religiosa de alvenaria será derrubada. Agora, o verdadeiro templo construído pelas mãos de Deus, com pedras vivas, que somos cada um de nós, este durará para sempre, para a glória de Deus. É a nova Jerusalém que desce do céu que João viu em Apocalipse. É a sua igreja, é a sua noiva. Então, cada um de nós somos pedras vivas nessa edificação, que é o próprio Cristo. Nele nós estamos nele, você compreende? São ilustrações de uma verdade, de uma realidade espiritual. Isso é maravilhoso. Mas as coisas físicas passarão. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas, né? Eu já me preocupei com isso, irmãos. Hoje eu chamo isso de uma fase infantil, eu diria uma fase, não infantil, uma fase adolescente do meu crescimento espiritual, tá? Há não muitos anos atrás. Fase esta superada, para a glória de Deus, tá? Mas tenho pregações ainda alertando, olha, vocês estão vendo sinais. Só que não é para com isto nos assustarmos, mas é para que nós glorifiquemos a Deus, porque tudo o que ele disse que aconteceria está acontecendo, e o propósito destas profecias é que nós, então, venhamos ter mais confiança na palavra. Ora, se tudo o que está na palavra está se cumprindo, então toda ela é a verdade. E o que o Senhor espera não é que estejamos assustados com o cumprimento das profecias, mas é que nós estejamos cada vez mais apegados a Ele, confiantes nele, sabendo que Ele está no controle, se nós estamos nele. Se nós estamos em Cristo, o seu Santo Espírito nos guia, então não temos o que temer. Porque partir, irmãos, todos nós vamos partir um dia. Quem garante que você estará aqui quando, por exemplo, houver uma catástrofe nuclear, que eu até acredito que vai acontecer mesmo? Por isso que a chamada thumbnail, a chamada para este vídeo, a propaganda, né, ali no card desse discipulado de hoje, é uma bomba nuclear. Por que eu coloquei aquilo ali? Porque eu acredito que vai realmente acontecer. E se cair em cima de nós, que seja. O importante é partirmos em Cristo. Vou prosseguir aqui a leitura. Jesus disse, versículo 4. Agora vejam a primeira coisa que Jesus nos diz. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E essa palavra Cristo é ungido. Muitos dizendo, eu sou ungido, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário
que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, muitas coisas vão acontecer. Catástrofes, pestes, terremotos, tsunamis, muitas coisas vão acontecer. Mas você tem que ter medo destas coisas? Não, não. E se qualquer uma dessas catástrofes nos atingir, será a vontade do Senhor, para que logo estejamos com Ele. Então não tenha medo da sua partida desse mundo. Será do modo como o Senhor quiser, quando Ele quiser. Nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora. Quantas pessoas pensavam que hoje amanheceriam e não amanheceram? O Senhor as levou. Foi feita a vontade do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de agosto de 2024, para ser publicado no dia 13 de agosto de 2024, terça-feira. Será que chegaremos nesse dia? Será que eu estarei aqui na estreia desse vídeo, acompanhando vocês aí no chat? É Deus que sabe. E se eu estou falando isso aqui para vocês assim tão abertamente, é porque não me atemoriza, irmãos. Agora, é claro, eu quero ainda estar muito tempo aqui para dar bom fruto, para que a minha vida seja proveitosa para a glória de Deus. E eu encerro aqui, queridos irmãos, com a leitura de um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se nós partirmos antes da vinda de Cristo, nós, primeiramente do que os que estiverem vivos, já estaremos com o Senhor. Tá? Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo acreditava que ele estaria aqui quando Cristo voltasse. E já quase 2000 anos se passaram. Mas ele voltará. E nós, se partirmos em Cristo, estaremos para sempre com o Senhor. Então isso é o que importa. Esteja em Cristo. Esteja ligado à videira verdadeira. Não se assuste com a verdade. Não se assuste com a oposição religiosa. E não se assuste com as coisas que estão por vir. O importante é estarmos nele. O caminho, a verdade e a vida. E sempre a Deus toda a glória.